Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. O Clique Jornal, a nossa função é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que a rádio web do SINDI-CT, ela propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com esta facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai debater a questão das vendas. Como vender? Conosco o Leandro Barbancho e o Diego Reis. O Leandro Barbancho, ele tem uma plataforma na internet e ele é um coach motivacional que faz com que as pessoas despertem em si e à sua volta o interesse para as vendas. O vendedor é um chato, o vendedor pode chegar até você e dizer... Por exemplo, em que posso ajudar? Eu só estou dando uma olhadinha. Tudo isso o Leandro Barbancho ele vai debater aqui juntamente com o Diego Reis sobre essas questões de vendas. Como vender em tempos de crise? Como superar a crise e vender melhor? O Leandro Barbancho vai dar dicas para vender mais nessa época e também como aumentar as vendas. Tudo isso no Clique Jornal, que está começando para todo o Brasil. Começando com Leandro Barbancho. Primeiramente, muito obrigado pela vinda e ter aceito o convite da Rádio CT para falar um pouco sobre a plataforma de vendas. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Paulo, todos os ouvintes da Rádio CT. Gratidão pela oportunidade. Espero que nesse período que a gente fica aqui, a gente possa trazer um debate rico em ideias e que a gente mude um pouco a visão em relação a vendas. O meu maior desafio com a esteira de vendas é fazer com que as pessoas olhem para vendas como um processo, como algo prazeroso para se fazer, não como algo chato, como uma opção mais difícil, como muitas pessoas enxergam. E também estou aqui com o meu amigo, o parceiro Diego Reis, que, como você falou, que a gente vai falar para pessoas que têm um radar para inovação, eu trouxe um cara que é um grande player aqui na nossa região de inovação, que cuida da parte das redes sociais, de como as redes sociais podem ajudar no processo de vendas aí da esteira de vendas. Que é o Diego Reis, que é gestor multimídia e diretor de uma startup. Exatamente. Diego Reis, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui na Rádio CT. Excelente tarde, agradeço aí o carinho e a recepção que eu tive aqui desde quando eu cheguei, toda a equipe aí se dedicando a dar a melhor recepção possível pra gente. E é bem isso que o Leandro falou, né? Trabalhar com comunicação hoje, primeiro a gente precisa entender qual que é a solução que a gente pode levar para as pessoas. A gente está na era de causar experiências, porque hoje a informação corre muito rápido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma empresa, existem milhões de empresas que podem fazer o mesmo produto ou o mesmo serviço. E essa informação precisa chegar o mais rápido possível nesse cliente e, claro, causando uma solução. E aí entra o contato com o vendedor final, onde as redes sociais ou a comunicação digital pode contribuir com o vendedor no final. Ô, Leandro, o que o Diego falou, as redes sociais, elas estão vendendo também?
Também, Paulo. Hoje, o que está acontecendo? Nós temos 3 níveis de clientes. Nós atendemos clientes de diversas idades. Tem cliente que não compra pela internet, tem o cliente que compra pela internet e compra de forma presencial, e tem o cliente que só compra pela internet. Então a internet ela é uma grande plataforma de comunicação e na internet você também pode fazer negócio, você também pode vender. Tá certo? O ser humano, ele é um consumidor por excelência? Sim, por instinto, né? Vamos falar assim, por instinto. E eu acho que é legal isso também, o Leandro falou um ponto importante. Esse consumidor que só consome pela internet, eu acho que é um grande pecado que a maioria dos empreendedores brasileiros acabam fazendo meio que sem ter esse tipo de conhecimento técnico, mas é deixar de entender o que as pessoas estão procurando. Olha, só comprar pela internet... Não é só isso, né? Uhum. É entender o que você quer comprar na internet. Para poder atingir a sua necessidade em cheio. Agora, a venda pela internet, no caso, ela é segura? O Leandro falou três bases. Aquele que só compra pela internet, aquele que compra pela internet e presencial, e aquele que nunca compra pela internet. Acho que aí o Leandro vai poder falar até melhor que eu, que as pessoas gostam de comprar pessoas. Né? As gerações, nós temos gerações diferentes, né? Então, vamos falar, a gente tem uma geração que a gente chama de Baby Boomer, que é uma geração que tem uma idade um pouco mais avançada. A gente tem a geração Y, a gente tem a geração X e a geração Y. Quando a gente fala dessa geração mais antiga, ela gosta desse contato, e eu sempre falo que pessoas compram pessoas, depois elas compram produtos ou serviços. Essa pessoa que não compra pela internet, ela precisa de uma pessoa para vender para ela. E na maioria das vezes, quando essa pessoa procura um vendedor capacitado, um vendedor que sabe o que está falando, que conhece do produto, essa venda acontece de forma tranquila. Quando você faz a pergunta se a venda pela internet é segura, hoje nós podemos dizer que a venda pela internet é segura. Depende muito do produto, depende do serviço, do que você está buscando na internet. Agora, Leandro, o vendedor, ele é, por excelência, o seu próprio patrão? Eu faço o meu próprio salário como vendedor? Essa história de fazer o próprio salário, né, Paulo? Eu sempre digo o seguinte, o vendedor bom não fica desempregado. E mais do que o vendedor bom não estar desempregado, ele tem a capacidade, a possibilidade de fazer o seu salário, né? O Brasil tem 12 milhões de desempregados hoje. Uhum. Mas se a gente sair aqui na região, em qualquer loja, em qualquer comércio, falar que é vendedor, a pessoa vai te dar uma oportunidade para você trabalhar lá. Então você tem sim, como um vendedor preparado, capacitado, a possibilidade de fazer o seu salário, e mais do que isso, eu acho que hoje nós estamos vivendo a era de você ser solução e de você impactar a vida das pessoas, de você levar alguma coisa para a pessoa, atingir a necessidade dela em cheio. O vendedor tem que ser vendedor solução. Exatamente. Quando você chega no balcão da minha loja, ou então quando eu bato na porta da sua casa, eu estou levando a solução para o seu problema. Paulo, se a gente parar para pensar, as empresas existem para resolver problemas, tá certo? Não para causar. Para atender demandas. Então, quando eu procuro a empresa do Diego para fazer o marketing digital da esteira de vendas, eu vou lá e procuro o Diego, eu quero que o Diego traga uma solução diferente da que eu tenho. Eu quero que o Diego venha para mim, ele venda para mim algo que eu não consigo fazer ou uma solução para um problema que eu tenho. Por exemplo, qual que era um problema da minha empresa quando eu não estava na internet da forma que eu estou hoje? Uhum. Eu não conseguia levar a informação no nível fora de São José dos Campos. Eu estava restrito aqui. Quando o Diego trouxe uma solução e um planejamento para mim, ele abriu um horizonte para mim poder levar essa comunicação para fora. Então, quando o cliente vai fazer uma compra, ele não quer ter problema, ele quer ser feliz com aquela compra. E esse é o papel da startup, que o Diego atua. Fala Diego, mais um pouquinho. Né? Você é a solução, então, da solução? Vamos dizer aí que hoje a gente presta consultoria para solucionar um problema que é muito básico. As empresas morrerem sem ao menos serem vistas. Porque o cara tem um produto de ponta, tem um atendimento de ponta, se preocupa com a estrutura, é um ótimo gestor, mas ele não se mostra no mercado. Porque a palavra marketing hoje acaba assustando muitas pessoas por questão de investimento. E hoje você consegue fazer um marketing muito bem feito da sua empresa através da internet, atingir
milhares, centenas de pessoas que seja, dependendo do nível, da região que você atinge, com um investimento muito baixo e consegue ter retorno imediato. E o mais bacana do cliente internet é que você consegue palpar esse cliente. Consegue fazer o chamado touch, tocar nele? Consegue, porque hoje você faz uma ação na internet e esse cara vai até a tua loja e é onde dá o apoio para a venda que eu estou falando. A partir da hora que a sua marca vira uma autoridade na internet, que é o que eu falo que é virar uma autoridade, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre falo da figura policial. Se você está num trânsito em São Paulo e um policial fala para você assim, como que eu faço? Você pergunta pro policial, eu estou atrasado, como que eu faço para fugir desse trânsito? O policial vai te falar para você, vira à esquerda e vira à direita e você fugiu do trânsito. Na sua cabeça, inconscientemente, você vai ter um sentimento de reciprocidade pelaquela autoridade, porque por mais que a figura policial não esteja no seu consciente, mas no seu inconsciente você tem, nossa, eu gostaria de agradecer aquele guarda, porque ele me ajudou a fugir de 1 hora de trânsito. O que a gente faz com as empresas na internet? Basicamente, faz ela virar o policial da sua vida que faz você fugir do trânsito, que te protege. Que bacana. Então, se a sua empresa hoje falar para o cara, compra o meu produto, que meu produto é o melhor, e você for uma autoridade na cabeça dele, é a solução. Aí vai chegar na hora que o vendedor vai poder executar o trabalho dele com excelência, porque o cliente já chega mastigado para ele, já chega pronto. Agora, ô Leandro, não dá para ignorar que os consumidores não são mais os mesmos. Sim. Perderam aquela ânsia de comprar dos tempos de bonança, e quando entram numa loja, o que ele faz? Abre a carteira com aquela dificuldade e tal. Como estimular isso no presencial, no físico? Porque o Leandro tem uma startup que vai levar o cidadão, o consumidor, até o balcão da sua loja. E lá? Então, olha só, vamos. Isso que você está tocando é um assunto muito importante. Nós vivemos um tempo, Paulo, que as empresas não precisavam vender, elas eram compradas. Porque, como você falou, nos tempos de bonança, você entrava numa loja, se você gostava, você não perguntava o preço. Você comprava um carro em 72 parcelas, você não queria saber o preço final do carro. Hoje, aconteceram duas coisas. Primeiro, o crédito fechou. E segundo, as pessoas estão mais conscientes do que elas estão consumindo. E algumas estatísticas que a gente sempre leva para os nossos treinamentos mostram como que o comportamento do cliente hoje está influenciando lá na ponta, na hora que ele vai consumir um produto, que é o que o Diego também estava falando aqui. Qual experiência que você consegue causar quando o cliente entra na sua loja? O maior índice de perda hoje das vendas, do resultado final, é porque quando o cliente entra na loja, o vendedor não está preparado para vender. Ou o vendedor não tem uma abordagem adequada, ou ele não conhece do produto, ou ele não está interessado no cliente. Agora, como você disse que mudou tudo, então para se adaptar a esse novo comportamento do consumidor, então não basta seguir a cartilha tradicional do varejo, não. Jamais. Esse é o grande desafio, é as pessoas pensarem fora da caixa, igual você está acabando de falar. Eu vou seguir o modelo tradicional? Não. Se você seguir o modelo tradicional, você vai ter uma taxa de conversão diminuída, você vai perder muita venda. Diego, então hoje é preciso fazer mais e fazer melhor. Exatamente, e com menos, né? Como você acabou de falar, o tempo de bonança acabou, né? Passou. E isso é para todo mundo, né? Acho que para as empresas, para o consumidor final. Então, cada vez você precisa entregar mais, gerar valor no seu produto. E a internet é um meio mais rápido de você atingir, dar um tiro direto no seu cliente. Porque hoje você define o seu público-alvo com idade, sexo, região, se é casado, se é solteiro, você vai fazer renda, exatamente. Tem você vai dar um tiro, né? Direto no seu cliente. Hoje não existe mais você rasgar a verba em publicidade que não dá um tiro direto no seu cliente. Agora, então, a gente tem que agora se comunicar. A internet vai ajudar o cidadão a se comunicar de forma objetiva e personalizada. Assertiva, né? Vamos falar assertiva. E o mais importante de tudo isso, mesmo que a sua empresa não tenha um DNA digital.
Porque existem empresas que vendem produtos pela internet, mas não necessariamente a empresa precisa vender o produto pela internet para ela estar lá e causar uma experiência para a pessoa. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Legal. E na volta com o Diego Reis e o Leandro Barbacho, eu gostaria de fazer a vestimenta do vendedor vamos falar de loja. Da apresentação. Vamos falar. A apresentação. Como é que chega dentro de uma loja? As perguntas erradas que a gente escuta dos vendedores, o Paulo. Em especial. A gente fala já com o Leandro Barbacho, que tem uma plataforma na internet que o nome é... Esteira de Vendas. Esteira de Vendas. Esteira de Vendas. E o Diego Reis, que tem uma startup que se chama... Unique Propaganda. Unique Propaganda. Também está na internet, também tem uma fanpage, né? Como Diego Reis. Um breve intervalo e o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Leandro Barbacho e o Diego Reis, falando sobre plataforma de vendas. Venda mais através da internet ou até presencial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDCT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Mas o Diego Reis e o Leandro Barbacho cá estão exatamente para poder agregar a você conhecimento de vendas. Por exemplo, inflação subindo, taxa de juros alta, restrição do crédito, aumento da inadimplência, crescimento do desemprego, são 12 milhões, diminuição da renda média e etc, etc. Leandro Barbacho, como é que o cidadão vai vender com todo esse fantasma negativo mercantil? Hoje o vendedor, se ele acordar de manhã e ler o jornal ou assistir a televisão, ele não vai conseguir chegar no estabelecimento dele e vender com entusiasmo.
Primeira coisa que é importante a gente saber, a pessoa precisa se assumir vendedor. Né? Eu sempre brinco que vendas não pode ser a sua opção, tem que ser a sua escolha. Venda tem que ser escolha. Tem que ser a sua escolha. A pessoa fala, mas eu não nasci para ser vendedor. Ninguém nasce vendedor. Você se forma vendedor ao longo do tempo. Porque vamos falar a verdade, para o cara ser engenheiro ele estuda, para o cara ser médico ele faz faculdade, para o cara ser advogado ele faz faculdade, para o cara ser vendedor ele precisa se comunicar, Paulo. Ele precisa se comunicar, ele precisa gerar empatia. E ele precisa ter uma coisa que é importante, ele precisa saber lidar com os nãos. Porque o vendedor vai escutar muito mais não do que sim. E quando a gente fala da venda presencial hoje, com tudo isso que está acontecendo, com todo esse pessimismo que está sendo gerado, nós temos que entender uma coisa. O cliente, o dinheiro ele pode ter diminuído, mas o cliente continua aí. Não aconteceu uma catástrofe que eliminaram os clientes da face da terra. Por isso que a gente sempre bate no ponto que o vendedor que vende mais é o que está mais preparado. O mercado não vai aceitar mais amadores. O cidadão ele precisa... Então, ler mais, conversar mais e se informar mais. Capacitar. É capacitação. Por quê? Porque a capacitação ela te abre um leque de novidades, de inovação. Quando o Diego vem aqui falar da agência dele, ele traz uma inovação para um processo de vendas que pode ser um processo antigo. Vendas vai ser venda sempre, mas ao longo do tempo você vai agregando coisas ao processo que vão melhorar isso. E quando melhora isso, aumenta a sua taxa de conversão. Vamos falar da venda presencial. Ninguém compra Zé Mané. Nós compramos muito pelo visual. Então a apresentação do vendedor é algo extremamente importante. A uniformização já é... A característica. 55% da análise quando o cliente entra numa loja é da figura do vendedor, do comportamento, da postura e da forma que ele se coloca. E como que eu vou chegar no balcão de uma loja ou numa loja para comprar um cadarço para o sapato, por exemplo? Sim. Eu já estou pré-determinado a comprar... Olha, se você saiu da sua casa, você se deslocou até a loja, você tem um interesse de comprar esse cadarço. Ou se você passou na frente da loja, olhou, te interessou o produto, você entra. Todos nós, o nosso inconsciente está mandando uma mensagem de consumo para a gente. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer comprar, mas a gente quer comprar. E aí depende do vendedor. Se pegar um vendedor bom, você sai. Se pegar o ruim também... Às vezes você sai para comprar... Deixa de comprar por conta do vendedor. Às vezes você sai para comprar, você pega um vendedor ruim, você não compra. E às vezes você sai para não comprar nada, mas você pega um vendedor bom, você compra. Agora, o detalhe, o vendedor, o atendimento, você chega numa loja e posso te ajudar? É aquilo que eu sempre digo o seguinte, né? Toda venda passa por um bom atendimento. As pessoas, quem trabalha com vendas de varejo, quem está no balcão, precisa entender que o cliente, quando ele chega, ele precisa ser abordado, no mínimo, com um sorriso, e você precisa olhar nos olhos deles e perguntar o nome dele. A pessoa, normalmente, que está atendendo no varejo, ela não consegue criar essa empatia inicial. Sentir a áurea da pessoa real, né? Olhar para a pessoa e falar, olha, boa tarde, obrigado por escolher a minha loja, porque o cliente fez uma escolha por estar lá. Quando você vai comprar alguma coisa, Paulo, vamos usar você de exemplo. Você entrou numa loja para comprar um sapato. Exato. Você foi lá para comprar porque você está querendo comprar um sapato ou porque você está querendo uma ajuda? Comprar um sapato. Você foi comprar um sapato. Não é então, ajuda. quando o vendedor te aborda e fala, posso te ajudar? Você manda uma mensagem dizendo para ele, não, não quero, não precisa, eu estou só olhando. Já cria aquela antipatia. E você realmente não está só olhando o sapato para você comprar? Verdade. Agora, se você estivesse passando em frente à loja, alguém tenta te assaltar, você entra na loja correndo, aí você vai pedir ajuda. Posso te ajudar? Pode, eu acabei de ser assaltado. Muito bom, hein? Agora, se você entrou na loja, se você se deslocou da sua residência e foi até a loja, algum interesse você tem aí. E aí as estatísticas mostram por que o cliente fala não até 5 vezes antes de comprar. E como eliminar esse não? Bom, qual é o papel do vendedor? O vendedor precisa treinar a abordagem. Eu sempre falo nos nossos treinamentos, nos nossos workshops, nos fóruns que a gente participa, que prepare-se para ir para o mercado. Se você trabalha com despertador, relógio, entenda do relógio, faça um script. Conheça o produto. Conheça o produto. E mais do que isso, quem trabalha com vendas precisa ter interesse nas pessoas. Porque pessoas compram pessoas, depois elas compram produtos ou serviços. Se você chegar na minha loja, eu olhar para você, der um sorriso, perguntar o seu nome,
a gente já vai começar uma conversa. O sorriso é o cartão de É visita. lógico. Eu acho que uma coisa interessante que o Leandro bate muito, eu já vi no treinamento dele, é o vendedor ser vendedor a todo tempo, né? Desde a hora que acorda, Pensa no vendas. elevador, o cara vendeu o seu produto, o seu serviço todo o tempo, né? E aí entra também o cara que não faz o marketing pessoal dele. Que não fala pra ninguém o que ele vende. Aí o vizinho dele, olha o que o Diego falou é bacana, porque a gente sempre fala o seguinte, assuma-se vendedor e torne-se vencedor. Para você se assumir vendedor, você tem que contar para todo mundo que você vende. Você tem que falar para o seu vizinho, você tem que falar no prédio, você tem que falar na fila do pão, você tem que falar no elevador, você tem que falar para o cara que está olhando o carro, flanelinha. Ou seja, o vendedor que fala assim, nossa, deu sexta-feira, 6 da tarde, chega. Nunca Por será. quê? Qual que é o Nunca segredo será. de quem vende mais, Paulo? Eu vou falar o segredo de quem vende Qual mais. é o segredo? Vende mais quem oferece mais. Muito bem. Se o vendedor oferecer o tempo todo, ele vai vender mais. Pelas suas palavras, eu já tenho o título do seu primeiro livro. Você não tem nenhum livro ainda. Ainda não, estamos desenvolvendo. Então, o título... Acho que Ficou muito bacana, gostei também. Olha o título, Pense Vendas. Eu faço uma provocação para as pessoas que falam assim, eu sou vendedor. Eu falo assim, qual é o tempo das 8 horas que você trabalha que você está pensando só em vendas? Daí o cara olha assim e fala, eu penso 6 horas. Eu falo, você pensa menos. Porque nessas 6 horas que você está pensando, você vai no banheiro, você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem um monte de coisa que tá... O cara que chega do seu lado para falar mal do colega, o cara que chega do seu lado para falar que não está vendendo, que o produto é ruim, que está caro. Então, se você pensar vendas o tempo todo, é impossível você não ser um vendedor vencedor. Você vai vender mais se pensar. Se pensar vendas e se oferecer mais. E aí, Paulo, eu acho que eu posso até contribuir aí com os ouvintes. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma startup de comunicação, sou gestor, há mais de 12 anos já trabalho com isso. E eu trabalho com internet, mas basicamente o que eu faço no dia a dia é vender também. Você é um vendedor em potencial. Não deixa de ser a todo tempo. Se você entrar no meu Facebook hoje, Paulo, você vai ver foto com o cliente, vídeo que eu faço para o meu cliente. A todo tempo que eu estou na internet, eu estou pensando no meu cliente. Eu mando um e-mail pensando no meu cliente. Quer dizer, isso tudo é venda. Isso tudo é venda. Agora, quais as informações que você, através da startup, quais as informações que o empresário deve obrigatoriamente, digo, disponibilizar no site dele? Eu acho que assim, a internet, no geral, o site, ele é basicamente um catálogo da sua empresa. Então o site ele tem que ser um site bem objetivo, rápido, e entender que aquele site precisa ser como se fosse a figura do seu vendedor. Cartão de visitas. Exatamente, é a figura do seu vendedor ali na internet. É um ponto fixo que o cara vai poder, é o seu endereço, basicamente. Mas fora isso, hoje a gente está na era do relacionamento. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Então não adianta tanto o empresário quanto o vendedor, a figura do vendedor ter um Facebook que, por exemplo, o Paulo vai numa imobiliária. O Paulo está querendo comprar uma chácara para a família. Uma chácara sempre custa muito, né? Você precisa trabalhar muito para você comprar. Você vai comprar, e um corretor não deixa de ser um vendedor, correto? Inclusive o Leandro faz diversos treinamentos para corretores. Tem que ser, né? Tem que ser. Mais do que o normal se até, ele né? for corretor, não vai. E aí, esse exemplo é bem bacana, porque imagina que você está fechando um negócio aí de 10 dígitos com esse cara, não sei o quê, e você está todo empolgado e mostrou a chácara para tua mulher, e o seu filho gostou, e a chácara é linda, dos seus sonhos, trabalhou a vida inteira para comprar. E aí, num determinado final de semana, você está com a sua família na praia, você vê aquele vendedor caído no canto, com más companhias, fazendo coisas ilícitas. Como que você vai fechar negócio com um cara desse? Como que você se relaciona com um cara desse? E aí o pior desse? de tudo, você vai entrar no Facebook, aquele cara que você viu na praia fazendo aquilo, que não trouxe credibilidade nenhuma pra você, ele postou a mesma imagem que você viu ali no Facebook dele. Quer dizer, o exemplo do dia a dia exatamente. Vai vender também ou vai destruir a venda. Isso passa pela apresentação. Isso faz parte de você ser um vendedor. Agora, como que esse canal de comunicação com esse consumidor ou com esse vendedor pode influenciar numa venda online, por exemplo? Então, influencia totalmente. Imagina você está tudo que você trabalhou sua vida inteira, você está investindo no seu sonho. Você vai investir na mão de um cara que você não trouxe credibilidade para você? Uma decepção total. Mesmo que na empresa dele ele seja um ótimo vendedor. Ele pode ser um bom profissional. Exatamente. Mas se a imagem dele não trouxer autoridade na sua cabeça... Não gera credibilidade. Você não vai investir seu dinheiro nele.
Você vai investir no Leandro, que se veste bem. Porque assim, você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas que andam com você, correto? Eu sou o reflexo das 5 pessoas mais... Como? Essa eu quero aprender. Porque você é influenciado pelas pessoas, mesmo que você não queira. Porque você vai influenciado pelo Leandro, que é seu amigo, você é influenciado pelo Diego, que é seu amigo. E se o Leandro fizer coisa errada, você não vai fazer hoje. Mas amanhã, um dia, você vai dar o braço a torcer e vai acabar fazendo porque o seu amigo faz. Pela influência você do também, dia a dia. E você também influencia. E você também influencia as pessoas. Exatamente. O errado e o certo é muito... Cada um tem o que é mais próximo do errado ou certo para sua vida, né? Porém, existem coisas que não vão trazer credibilidade para o seu negócio. Então, você não pode reclamar que o seu Facebook não traz resultado para sua empresa, se no seu Facebook você não posta conteúdo que traz credibilidade para o seu nome, para o seu negócio. Muito bem. Um breve intervalo agora. E na volta, Diego, eu quero saber do Leandro sobre a motivação para empregados. Legal. E outra coisa importante, aproveitando esse gancho que você vai dar na volta, nós vamos falar da venda interna, não da venda externa. Porque nós o tempo todo nós temos que vender dentro das empresas. Nós temos um cliente interno dentro das empresas, dentro das instituições. E você precisa ser um bom vendedor interno também para você poder pensar em vender para fora. Se o vendedor não comprar o próprio produto, como que ele vai vender? Eu tenho que comprar, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou oferecendo. Exatamente. Um breve intervalo e o Leandro Barbancho e o Diego Reis daqui a pouquinho de volta aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui na Rádio CT, o Clique Jornal, a presença do Leandro Barbancho e o Diego Reis, falando sobre plataforma de vendas. Ambos têm plataformas na internet, plataformas motivacionais para que as pessoas vendam mais e comprem mais também. Olha, nesse momento que o Leandro Barbancho está aqui conosco e mais o Diego Reis, quero registrar aqui o INPE, o DCTA que nos acompanha, Semadem lá no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia,
que congrega mais de 30 entidades. Nos ouve também os empresários, os funcionários do CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e no calor do Centro-Oeste Brasileiro, nos ouvindo a Unidade Regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde. A todos, obrigado pela companhia, a audiência e a amizade de cada um de vocês. Leandro, muita gente, muito cientista, ouvindo e acompanhando o Clique Jornal. Que bacana, é um prazer, né, falar para o público da Rádio CT. E como nós estávamos falando aqui, Paulo, a importância da gente entender. O professor é um vendedor de ideias. É mesmo. O professor é um vendedor de ideias. O tempo todo ele precisa estar vendendo ideias. Você, como radialista, vende também informações. E o que o funcionário vende para uma empresa, para uma instituição? O que ele tem de mais importante? O tempo dele. O funcionário vende tempo. O tempo. Quer dizer... Ele vende o tempo, ele vende 44 horas semanais, ele vende 30 horas semanais. E aí ele precisa entregar esse tempo. Então, quando o cidadão está procurando emprego, ele é um vendedor. Ele é um vendedor, ele está vendendo o tempo dele. Ele tem que ir lá e se vender, que tudo que a empresa está precisando, ele vai ser a solução para aquela vaga. Olha que interessante, quando a gente pensa a venda de outra ótica, né? Se você virar e pensar a venda de outra ótica, você vê que tudo é venda. Quando você vai se casar, você tem que vender a ideia. Exatamente. Que você vai ser um bom marido. A mulher vende a ideia. Que a morte separe. Exatamente. A mulher também vende a ideia que ela vai ser uma boa esposa. Tá certo? Quer dizer, tem que pensar vendas. Tem que pensar vendas o tempo todo. E quem trabalha interno e é um bom vendedor de ideias, normalmente lidera pessoas e consegue ter uma coisa que hoje é algo extremamente importante para os processos. Consegue ter colaboração. As pessoas passam a colaborar. A colaborar. E quando você tem colaboração, você pensa no grupo, você pensa no coletivo. Olha que interessante. Que bacana. Agora, uma empresa tem lá, vamos pegar uma loja de autopeças, por exemplo, Sim. Tem geralmente 20 empregados. Nem todo mundo compra a peça porque ele não vende. Ele só olha no catálogo e acabou. Como motivar esses vendedores? Então, motivação de vendedor, Paulo, essa é uma visão do Leandro, tá? O vendedor motivado é o vendedor que ganha bem. E o vendedor que ganha bem é o vendedor que bate meta e ganha mais do que o salário. Porque toda empresa, para motivar vendedor, lança plano de metas, bônus, quando atinge, quer dizer, premiação para o cara que vende mais. Para você ser um vendedor motivado, você precisa gostar de vendas, você precisa amar vendas e você precisa gostar de pessoas. Quando a gente olha para vendas como solução, entendendo que a gente vai ser solução para as pessoas e consegue se relacionar, gerar empatia com essas pessoas, já é um baita de uma injeção para você acordar e falar assim, hoje eu vou impactar a vida de 50 pessoas, porque é a média de pessoas que eu vou atender hoje e para essas 50 pessoas, mesmo que eu não venda, eu vou levar alguma coisa que vai agregar para elas. Então, isso já é uma motivação para o vendedor. E quando ele faz isso, quando ele tem essa mentalidade, ele consegue oferecer mais. Se ele oferece mais, ele vende mais. No final do mês, ele bota mais uma grana no bolso e ele vai realizar o sonho dele, vai poder ser feliz na sua plenitude. Agora, por trás desse físico, tem o computador. O meu caro Diego, como fazer um marketing digital através do Facebook, que é a ferramenta que superou todas as expectativas? E eu acho que até falando da figura do vendedor, vamos pegar o gancho do Leandro aí, Sim. Que vendedor feliz é vendedor que ganha bem, que vende muito, que bate meta. E vou pegar claro aí, unindo a sua pergunta, eu acho que assim, o Facebook ele é uma ferramenta imprescindível para um vendedor hoje conseguir atingir as metas dele, conseguir ser feliz profissionalmente. E o primeiro passo que eu encaro que o vendedor precisa ter nesse canal digital é ele entender que por lá não necessariamente ele vai vender. E é aí que está o grande ponto. Lá o que ele tem que pensar?
que ele precisa transformar a imagem dele em autoridade, como eu já falei aqui no bloco passado. E como que ele vai transformar a imagem dele em autoridade? Ele vai precisar criar conteúdo dentro da página dele como vendedor que solucione algo na vida das pessoas, daquele público que ele quer possivelmente vender daqui a um tempo. Então como que ele vai fazer isso? Por exemplo, o cara vende carro. Então ele montou lá, ele tem a página da loja, enfim, mas ele tem a página dele como vendedor, porque ele pode trocar de loja, ele pode passar a vender na loja X ao invés da loja Y. Porém, se ele tiver um Facebook ativo, onde ele dê dicas de como o cara pode fazer o melhor financiamento para o carro dele, qual o banco que tem a melhor taxa, que tipo de carro que é mais, de repente, para o cara, né? Adequado para um vendedor. Para você que é vendedor como eu aconselho esse carro 1.0, porque é um carro econômico, é um carro... Ou para você que vai comprar um carro de Uber, que quer ser um profissional liberal, eu aconselho esse tipo de carro, Ele vai contribuir, ele não está pensando em venda. E aí você vai causar um sentimento na cabeça daquela pessoa que está ali, daquela audiência que está ali te vendo, de reciprocidade. Muito bom. O atendimento. Excelência. Passa pelo interesse que eu acabei de falar. Isso fecha no que o Diego falou. Quando o vendedor faz essa sondagem, como o Diego está propondo pela internet, ele está interessado no Paulo. E aí ele descobre uma coisa legal, Diego, que é o critério do Paulo. Exatamente. Porque o vendedor tenta vender no critério dele, no bolso dele, não no bolso do Paulo. Porque o Paulo vai comentar, o Paulo vai curtir. O Paulo vai contar qual é o critério. Vai marcar os amigos, Paulo. Vai marcar os amigos. Interessante. Agora, crise, soluções para isso. Preço disso. Quanto que a pessoa vai gastar para colocar uma empresa... Vou falar aqui do Jornal do Troca-Troca, que é o jornal de classificados. Vai gastar quanto para colocar esse jornal para vender mais anúncios para o jornal de classificados pelo Facebook? Isso encara muito da verba que você tem disponível, né? E eu sempre falo para os clientes assim, não é quanto eu cobro ou quanto você quer investir, é o quanto você quer ganhar. É o quanto a pessoa quer ganhar. Exatamente. Olha que interessante. Qual o resultado que você quer ter? Não é quanto eu quero investir e nem quanto você vai cobrar. Exatamente. Quanto eu quero Qual a sua expectativa de ganho. Exatamente. Você pode querer ganhar R$100, você pode querer ganhar 1 milhão. Ou você pode querer ganhar um ganho institucional para sua marca. Só isso. Muito bom. Quer dizer, se eu fizer lá uma projeção, olha, eu preciso ter um faturamento de R$35 mil mensais, R$1.000, R$1.100, R$1.200 por dia com anúncios. Aí você vai desenhar um planejamento, projetar aquele valor. Isso, exatamente. Em cima disso, eu vou te dar uma perspectiva de resultado do que você pode ter. E assim, o mais importante disso é você poder acompanhar quem clica nas suas postagens, quem clica no seu carrinho, de onde esse cara veio, se esse cara é realmente o público-alvo que você espera para sua marca. E você ainda vai poder construir as melhorias do seu negócio com participação dessas pessoas que se interessam por você. É incrível. É incrível. Paulo, o Diego está falando aqui da ferramenta para as empresas, mas o vendedor antenado usa o Facebook dele para propagar e para vender para a rede que ele tem. Porque às vezes o cara é vendedor, ele tem 5 mil amigos no Facebook, mas não consegue vender para um. Sabe por quê? Porque não conta que é vendedor, porque não coloca o produto lá. O Diego falou no intervalo, antes do intervalo, da história de você comprar o que você vende. Ninguém vende o que não compra, ninguém vende o que não acredita. Tá certo? Então, se você trabalha numa empresa, se você tem orgulho de ser vendedor, se você tem orgulho de vender aquele produto ou aquele serviço, por mais que você não tenha capacidade financeira para adquirir esse produto, porque não é, eu sempre uso um exemplo, não é todo vendedor de Ferrari que tem Ferrari. Verdade. Mas o vendedor de Ferrari, ele deve ser um fã incondicional da marca, do carro. Tem que postar foto com o carro, mesmo que o carro não seja dele. Exatamente. Ele é um fã incondicional. Outro case de sucesso, Harley Davidson. A Harley Davidson tem clientes ou tem fãs? Acho que fãs. Não tem clientes, ela tem fãs, exatamente. Eu sempre falo para o vendedor, você tem que ser um vendedor que você tenha fãs do que você vende, do que você oferece. E aí, Paulo, a grande sacada é essa. Você, através das redes sociais, do Facebook especificamente, que você perguntou, você vai gerar uma audiência de fãs. E pensa que você é um vendedor de carro.
Quando esse cara precisar comprar um carro, com quem que ele vai falar? Com o Paulo, que é o vendedor que contribui diariamente com a minha vida e posta conteúdo relevante que eu vejo todo dia no Facebook dele? Ou eu vou comprar com o João da esquina? Que eu nem sei quem é. Olha, então a participação de pessoas gastando mais tempo usando os aparelhos eletrônicos, isso aí é uma possibilidade a mais de vendas. É uma ferramenta. É um oceano que se abriu, porque antigamente as empresas se restringiam à cidade e à rua onde elas estavam instaladas. Hoje, o Diego não precisa ter uma filial lá na Amazônia da Unic para atender um cliente lá com uma solução que talvez há anos atrás esse cliente não podia ter. Olha que interessante, olha como ultrapassa a fronteira, como a tecnologia, olha o que a tecnologia proporciona pra gente. Muito fenomenal, bom, né? Olha, sensacional. Nós vamos para o último bloco agora. Ah, que pena. Tá muito bom o papo. Que pena. E eu acho que nós estamos vendendo bem. E eu acho que a gente está contribuindo com as pessoas, mais importante. Exatamente. Né? Nós estamos, quando você contribui, está vendendo uma ideia. É isso Exatamente. aí. É isso aí. As pessoas têm que estar felizes com a compra. É isso aí. As Ninguém pessoas... compra para ter problema, Paulo. Ninguém compra para ter problema. Você não entra numa loja para comprar uma televisão porque você quer usar a garantia. Você não vai comprar um carro porque você quer usar a garantia do câmbio de 6 meses. Você não compra um plano de saúde querendo usar na carência. Ninguém quer ter problema com o que está comprando. Essa é a grande realidade. E eu gosto de falar uma frase que um grande mentor falou um dia para mim e me marcou muito. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Isso é verdade. Então, existem tantas ferramentas sensacionais que estão disponíveis para os vendedores poderem usar e maximizar os resultados deles. Potencializar. Por que não usar? É isso aí. Da maneira correta, né? Porque todo mundo usa, mas muitas vezes a maneira é incorreta. Bom, o último bloco vem aí. Então, e daqui vamos fechar. No próximo bloco, vamos fechar com chave de ouro, né? Fechar com chave de ouro. Um breve intervalo e o Leandro Barbancho e mais o Diego Reis. Um é da Unic, plataforma na internet, é uma startup, e o outro é da Esteira de Vendas. De volta para o encerramento do Clique Jornal de hoje. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje, aqui no Clique Jornal, o Leandro Barbancho e o Diego Reis. Ô, Leandro, a esteira de vendas
como ela funciona na internet a partir do olhar do empresário. Então, olha só, vou contar brevemente a historinha da esteira de vendas aqui, Paulo, talvez seja até uma curiosidade aí. A esteira de vendas nasceu de um processo de vendas que eu trabalhei durante 15 anos, que era a venda de caixão. Então eu vendi caixão durante 15 anos. Caixões funerários? Caixões funerários, exatamente. Eu trabalhava numa empresa de assistência funeral familiar. E ao longo desses 15 anos eu criei um método. E para esse método eu dei o nome de esteira de vendas, que é um método de 8 passos que todo o processo de vendas, que toda empresa em algum momento passa por esse ciclo, que fala da estratégia, da equipe, do produto, da prospecção, da apresentação, da negociação, do fechamento e do pós-venda. Então, esse processo, as empresas podem contratar a esteira de vendas no todo, para mim ir lá e fazer um trabalho lá de treinamento, de capacitação ou de consultoria. E agora nós estamos lançando na internet os nossos treinamentos dos módulos. Ou seja, a partir do mês de março, a esteira de vendas já vai ter conteúdo para quem quiser consumir online também. Agora, se uma empresa de vendas de produtos, produtos funerários... Assistência funeral. Assistência funeral. Quiser te contratar, você vai ensinar para a pessoa, a sua empresa vai ensinar como vender um caixão? Não só como vender caixão, como vender de agulha a avião, eu posso ensinar. Mas a minha expertise, como eu te falei, vem do serviço. A gente tem treinado muitas pessoas do serviço e também do varejo. Venda, Paulo, é uma arte, né? Trabalhar com vendas é arrumar um emprego novo todo dia. O vendedor arruma um emprego novo todo dia. E essa arte que a gente vai lá e leva inovação, a gente traz parceiros, a esteira de vendas é um processo que ele é simples, porém ele é muito eficaz, porque eu garanto que se a pessoa fizer tudo que eu propor e nos nossos treinamentos, ela também se compromete em fazer, com certeza os resultados delas vão aumentar. Aplicando aqui a teoria de São Tomé, funciona? Com certeza, com certeza. Que interessante. Eu garanto que funciona. E eu já tenho medição, porque a esteira de vendas tem 1 ano e meio. Hoje a gente atende grandes empresas do mercado, a gente atende Porto Seguro, a gente atende muitas empresas, não só do serviço, mas do varejo. A gente treinou lojas de calçados aqui da nossa região, assistências funerais de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto. Então a gente tem um mix de clientes aí, tá certo? Aplicando essa metodologia e gerando resultado, potencializando as vendas e fazendo o vendedor não só vender mais, vender melhor. Vender mais é um desafio, mas vender melhor é um desafio. Paulo, eu posso falar porque eu também aplico esteira de vendas na minha startup e dá muito resultado. Funciona, é um processo. Eu acho que assim, para resumir como um cliente que consumiu a esteira, eu posso dizer que ele criou uma maneira de organizar o processo de vendas de uma maneira simples, objetiva e, o mais importante, funcional. É isso aí. Quer dizer, é uma técnica. É uma técnica. E a técnica vai funcionar. Porque eu sempre penso assim, em diversos pontos de gestão empresarial, a gente sempre fala assim, as expectativas, né? E eu aprendi que a gente não pode ter expectativa, a gente tem que ter desempenho. E ele criou um processo que desempenha o processo da venda. Então não adianta o cara falar assim, hoje eu acordei, eu sou vendedor. Mas aí o cara para e pensa, peraí, não tem cliente, o cliente não veio. Aí o cara desestimula, o cara não tem uma estratégia, ele não está motivado como Exatamente. Equipe, ele não conhece produto, ele não sabe se comunicar, ele se apresenta de forma errada, ele não tem técnica de negociação, tem medo de perguntar a pergunta que ele... Sim ou não? De perguntar para o cliente, vamos fechar, porque ele vai tomar ou não. E não faz pós-venda, que é relacionamento. Agora, o cidadão, ele tem, o vendedor, e eu vejo isso no rádio, que eu falo pro locutor, hoje a maioria das rádios é PJ. Sim. Aí você fala pro cidadão, olha, se você tem vaga lá para você e tudo, você vai lá e fala com o diretor. Mas precisa vender, daí eu não quero. Para comunicador, tem como despertar isso para o radialista? Vou falar de novo, né? Eu já treinei advogados, porque o advogado de hoje ele precisa também vender, ele não pode, mas ele precisa vender. Eu já treinei arquiteto, já treinei engenheiro. E, Paulo, vendas tudo é venda. Tá certo? Eu vou falar de novo. O cara que está desempregado, quando ele vai lá, ele precisa arrumar. Para o comunicador, você é um exímio comunicador. Obrigado.
Se você é um exímio comunicador, qualquer produto que eu entregar para você e falar, Paulo, eu quero que você comunique isso. Eu não quero que você venda, eu quero que você comunique. Se você for assertivo na sua comunicação, você está atingindo o cliente lá na ponta. Porque diz que rádio e televisão não tem cheiro. Mas quando a propaganda é bem feita... A gente sente o cheiro. A gente sente o cheiro. Para você dar uma aula, um curso, como Sim, é que é? A gente trabalha com treinamentos, né? Eu sempre digo que a esteira de vendas ela é uma ferramenta onde você vai lá para você treinar. Qual é o local que você pode errar? Na hora que você está treinando. Então, quando a gente começa o treinamento, a gente já faz um exercício chamado diagnóstico para o vendedor tomar consciência do que ele faz bem e do que ele não está fazendo bem. Agora, quanto tempo que leva para treinar um funcionário? Olha, a esteira ela tem treinamentos de 4 até 64 horas, tá certo? Eu sempre digo que quando a gente fala de treinamento, não dá para a gente medir. O cara tem que se reciclar constantemente. E tem um dado importante que eu gosto de falar. No Brasil, hoje, as empresas investem em torno de R$300 por ano em treinamento. R$300 por ano? Por ano. Em treinamento na figura do vendedor ou na figura do atendente. Tá certo? E aí a gente quer excelência no atendimento, a gente quer qualidade na venda. Fazendo um comparativo com os Estados Unidos investem R$1.400 por mês para capacitação em vendas e atendimento. Ou seja, o que a Disney faz há 50 anos, a gente tenta fazer há 50 anos e não consegue. Quer dizer, todo mundo quer ir para a Disney, não sabe nem por quê. Para falar, inclusive, sem saber falar a língua, sem conhecer o nome da rua, nada. Mas a Disney, então, aplica... 70% das pessoas que vão na Disney voltam para lá. Sem saber falar o inglês. Sem saber falar o inglês. Muito bem. A Disney atende com excelência e vende muito. Quer dizer, R$1.400 por mês. E aqui R$300 ano. Que maravilha. Ô Diego, o cidadão que procurar a Unic, ele vai colocar o produto dele nas redes sociais. Exatamente. Hoje, por ser uma startup de comunicação digital, a gente vai ativar essa marca do cliente na internet. Eu sempre falo, eu tive conversando com um grande player de mercado da região por esses dias, e ele me fez a seguinte pergunta, questionamento, uma objeção dele, na verdade. Ele falou assim, eu sou uma grande marca, e dentro da internet, o que isso pode refletir, o que isso pode ajudar? E eu falei pra ele, você é uma grande marca fora da internet. Na internet você é um bebê recém-nascido. Interessante. Então a gente vai precisar nascer, vai precisar amamentar, depois a gente vai precisar crescer, e aí nós vamos criando autoridade aos poucos. Nenhum delegado vira delegado da noite pro dia. Ele tem que estudar, fazer direito. Depois o exame da ordem. Isso. Depois tem todo um processo. Delegado. Exatamente. Ele não nasce naquela posição. Ele vira. Então é aquilo que eu falo. O que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo nível. Hoje tem um dado bem interessante que 97,2% das pessoas que acessam a internet no geral, elas acessam o Facebook. Quanto por cento? 97,2%. Quer dizer, a grande maioria. Quase 100%. É uma unanimidade. Então o restante, para você ter uma ideia, faz pesquisa, entra no banco, faz qualquer outra coisa, acessa outras redes sociais. Sites, né? Sites. E o restante todo está no Facebook. Bom, e agora, se você não passar uma imagem de autoridade no Facebook da sua marca, ou até da figura vendedor, que eu acho que é importante. Da sua figura, né? Exatamente, da sua figura. Como que você vai fazer? Agora, como é que o cidadão entra em contato com a Unic? Eu vou passar aqui o site, né? É Unic, U de uva, N de navio, I de igreja, C de casa, propaganda.com.br. Novamente, vamos lá? U de uva, U de uva, N de navio, I de igreja, C de casa, propaganda.com.br. Eu vou passar também Unic com C. Isso, com C mudo. Unic com C, propaganda.com.br. Mais uma vez, Unic com C, propaganda.com.br.
Isso aí. E já, lá tem chat, uma lá conversa. Tem todo um canal de relacionamento lá. Eu vou passar também, eu tenho um canal empreendedor no Facebook, onde eu dou dicas de marketing. Então não necessariamente você precisa contratar a minha consultoria para ter um pouco do meu conteúdo. Então eu vou passar aqui também, chama Diego Reis Unique. No Facebook, se você pesquisar lá, tem vídeos, tem dicas, tem o meu blog também que eu disponibilizo o acesso lá. E eu tenho também uma lista VIP, onde eu passo conteúdos diferenciados e sacadas de empreendedorismo por e-mail. É uma lista VIP, onde apenas algumas pessoas são participantes, mas eu vou abrir aqui para os ouvintes da Rádio CT acessarem agora o meu Facebook, eu vou deixar um link disponibilizado para participar dessa lista. Muito bem. Unique com cpropaganda.com.br. Exatamente. Diego, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o carinho, a recepção maravilhosa e gratidão pelo convite. E numa rádio web, que é a sua praia. Com certeza. Meu caro Leandro Barbancho, para que as pessoas possam ter motivação em solução de vendas, como encontrar o Leandro Barbancho? Bom, eu estou na rede social, no Facebook, como tenho a fanpage da Esteira de Vendas, é esteiradevendas.op. Lá tem os nossos conteúdos, as datas dos treinamentos, a nossa metodologia. Tem o meu Facebook, Leandro S. Barbancho, que também você pode se comunicar comigo por lá. As redes sociais, como a gente está falando na Rádio Web, é o melhor caminho. Eu também tenho o site, www.esteiradevendas.com.br, e na rede social, com certeza, a gente vai conseguir se comunicar. Leandro S. Barbancho, isso, pelo Facebook. Isso. Fanpage, esteiradevendas.op. O que é AP? OP, de ordem e progresso. Esteiradevendas.op. Isso olha, aí. Esteiradevendas.com.br é o site. No Facebook, esteiradevendas.op e Leandro S. Barbancho. Muito bem. Gostaria que você deixasse uma palavra motivacional para o vendedor que queira vender mais, mas vender bem intencionado para ajudar as pessoas. Bom, vou deixar 3 dicas aqui. Tá certo? 3 dicas para você que é vendedor. Primeira dica, assuma-se vendedor para você poder se tornar um vencedor. A segunda dica, se interesse por pessoas. Pessoas compram pessoas, depois elas compram produtos ou serviços. E a terceira dica, que essa é uma que vem da Disney, sorria sempre. Mesmo que você esteja falando ao telefone, sorria sempre. Sorria sempre. Sorria sempre. Leandro Barbancho, sorriso abre portas. Muito bem. Leandro Barbancho, muito obrigado pela sua visita e entrevista aqui na Rádio CT. Paulo, obrigado você pela oportunidade. Todos os ouvintes aí, um excelente final de semana. E gratidão, que nós possamos voltar em outras datas aí para trazer mais conteúdo e mais assunto que possa interessar vocês. Gostei dessa palavra, gratidão. É isso aí. Ela desperta, né? Com certeza. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, editora de argumentos, minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.